Chegando para vocês agora, aula de número 5 do Boombox JBL, e hoje vamos estudar os amplificadores operacionais ligados nas saídas analógicas para o woofer do processador de áudio e também nas saídas analógicas do conversor digital analógico para o tweeter. No caso, são os amplificadores operacionais dentro desses blocos aqui marcados por BA4510. Esse aparelho não usa o BA4510, ele utiliza o TP2412. Dentro de cada bloco nós temos 2 operacionais. Então aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 operacionais. E vocês podem observar que eles estão ligados nas saídas analógicas do processador de áudio. Essas saídas vão alimentar o CI de saída para os woofers e na saída analógica do conversor digital analógico, que alimentam o CI de saída para o tweeter. Então nós temos sinais analógicos do woofer aqui e do tweeter aqui. O que esse circuito faz, na verdade? Esse circuito é um limitador automático de pico. O que é isso? Ele não deixa que o sinal de áudio ultrapasse um determinado tamanho quando o aparelho funciona na bateria. Porque você sabe que na bateria a potência sonora dele é menor, a potência máxima dele é menor do que quando ele funciona na rede através da fonte externa. Então, o que esses operacionais fazem? Eles pegam o sinal, transformam numa tensão contínua e essa tensão vai controlar esse CI lógico, tá? Essa tensão vai controlar o CI lógico para que ele controle o conversor DC-DC, que vai aumentar a tensão da bateria de 7,4 para 17 volts e assim alimentar o CI de saída quando a gente não tem a fonte externa. Tá? Então o CI lógico, ele tem várias funções digitais internos, tem algumas analógicas também. Internamente ele tem conversores digitais analógicos, tem portas lógicas, flip-flops, tem registradores de deslocamento, tem uma série de funções dentro desse CI, embora ele não seja um microprocessador nem um microcontrolador. Ele é apenas um CI lógico. É como se você tivesse vários CIs digitais e alguns analógicos dentro de uma mesma peça, tá? Então, qual que é a ideia? Quando o sinal está dentro do limite, o CI lógico mantém o conversor funcionando e a saída de áudio alimentada. Quando o sinal ultrapassa um determinado limite, o CI lógico deve desligar o conversor DC-DC, consequentemente, desligar os amplificadores de potência. Tá? Muito bem, então o que a gente vai ver nessa aula? Como é que a gente vai encontrar o circuito aqui dos operacionais? Muito simples. Você pode clicar em qualquer um desses blocos. Prontinho, aqui está o circuito. Então, podemos observar que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 amplificadores operacionais. Esses 4 primeiros amplificadores operacionais, esse daqui recebe o sinal de áudio do tweeter do canal esquerdo, tweeter do canal direito, woofer do canal esquerdo, woofer do canal direito. Esses outros operacionais que tem um diodo ligado da saída dele para a entrada inversora chamam-se retificador ativo. Então eles funcionam como um retificador. Esses operacionais, juntamente com esse capacitor, vão transformar o sinal de áudio que vai entrar neles numa tensão contínua. Eu já explico para vocês. Nós temos mais esses 4 operacionais que atuam como retificadores ativos e eles também recebem, por exemplo, esse aqui, ele recebe o mesmo sinal desse ponto, que é o tweeter do canal esquerdo. Aqui o tweeter do canal direito, aqui o woofer do esquerdo e o woofer do direito. Então o sinal entra aqui, aqui e assim por diante. Tá? Muito bem, deixa eu explicar um circuito desse daqui para vocês. Rapidamente, ó, vou ampliar para ficar mais fácil vocês observarem. Então, aqui vai entrar o sinal de áudio neste operacional, ele vai amplificar e inverter, porém o ganho dele vai ser 1. Porque o ganho de um amplificador inversor é a relação do resistor de realimentação com o de entrada. E se você dividir um pelo outro aqui, ó, vai dar 1. Dividindo esse por esse vai dar 1, então o ganho dele é 1. Então aqui ele está funcionando só como um buffer. O buffer é um circuito que basicamente dá um ganho de corrente. Tá? E aqui eu tenho um bias, uma alimentação na entrada não inversora, na entrada mais. Por quê?
Porque se esse terminal fosse ligado ao terra, quando o sinal entrasse aqui, entrasse o semiciclo negativo, ia sair positivo, né? Porque aqui seria zero. Na hora que entrasse o sinal, ele ia excursionar de zero para cima, zero a mais. Agora, quando entrasse o sinal positivo aqui na saída não ia ter nada, porque como aqui já é zero, ele teria que excursionar do zero para baixo. Mas como esse CI não tem uma fonte negativa, então ele não conseguiria excursionar para baixo. Então, a saída dele cortaria os pulsos negativos do sinal, ficaria só os positivos, ou seja, uma distorção. Então, para evitar que isso aconteça, para o sinal poder excursionar normal aqui, esse bias, que é um circuito que está localizado bem aqui, ó, bem aqui embaixo, nada mais é do que um divisor da alimentação de 3,3. Lembrando que esses operacionais todos trabalham com tensão baixa, 3,3. Aqui eu tenho dois resistores que fazem um divisor para 1,6, tá vendo? Divisor para 1,6. E essa tensão de 1,6 vai alimentar o terminal não inversor, de modo que quando não tem áudio, a saída fica em 1,6. Quando tem áudio, o sinal excursiona para cima e para baixo do 1,6, tá bom? O sinal passa pelo capacitor aqui, tá? Aqui é a alimentação dele e vai para esse detetor ou retificador ativo. Retificador ativo significa o seguinte: aqui ele vai manter uma tensão, esse diodo aqui, ele vai manter a tensão do anodo maior do que a do catodo. Então, mesmo que varie a tensão aqui com a entrada do sinal, aqui a tensão vai ser maior do que desse lado. Então, o que estiver aqui, aqui vai ser maior, tá? O diodo conduzindo, a tensão daqui é menor do que daqui. E a tensão que eu tenho aqui, que ainda varia, ela vai ser filtrada. Ela vai ser filtrada por esse capacitor aqui, ó. Tá vendo? Ó, a tensão daqui do diodo vem para cá e vai ser filtrada aqui. De modo que aqui nesse capacitor eu vou ter uma tensão de 1 a 1,6 volts, dependendo do tamanho do sinal que entrar aqui. Por exemplo, se não entrar nenhum sinal de áudio nesse terminal, não entra sinal nenhum, a tensão aqui vai ser de 1,6 volts, o valor mais alto. Esse divisor de tensão, como aqui tem 3,3, teoricamente, aqui deveria ter menos do que... Aqui deveria ter mais do que 1,6, mas não tem mais do que 1,6. Por que não tem mais do que 1,6? Porque tem um amplificador operacional e os outros que estão ligados aqui. Então a máxima tensão que a gente tem nesse ponto é 1,6 volts quando não tem sinal. Agora, quando tem sinal na entrada, a tensão aqui vai ficar menor do que 1,6. Dependendo do tamanho do sinal que entra nesse circuito, deixa eu tirar aqui, ó, o zoom. Então, dependendo do tamanho do sinal que entra aqui, aqui eu vou ter uma tensão menor do que 1,6. Quanto maior o sinal, menor é a tensão. No caso, ela vai chegar aqui até 1 volt. Então, a tensão nesse ponto aqui, ó, ela vai de 1 a 1,6. Consequentemente, nesse divisor, esse ponto A, ela vai de 0,7 a 1,1. Então, quer dizer o seguinte, sem sinal ou com sinais fracos, a tensão aqui ela fica perto de 1,1 ou um pouco menos. Com um sinal forte, ela chega perto de 0,7. Na realidade, quando o sinal aqui chegar perto de 1,2 volts de pico a pico, que já é um sinal grande para um pré-amplificador, quando chegar aqui próximo de 1,2 volts de pico a pico, aqui já vai para 0,7. Aqui vai para 1 e aqui vai para 0,7. Então quer dizer que esse circuito ele vai limitar o sinal de entrada até mais ou menos 1,2 volts de pico a pico, que é quando a tensão aqui vai para 0,7. Tá? Muito bem. A mesma coisa vale para todos esses circuitos. Todos eles têm a mesma finalidade. Gerar uma tensão aqui. Qualquer um deles que esteja funcionando já gera tensão aqui, ó. Se não tiver áudio em nenhum deles, eu vou ter 1,6. Conforme o áudio vai passando, a tensão vai diminuindo até chegar em 1 quando eu tiver um sinal de áudio de 1,2 em qualquer uma das entradas.
eu vou ter 1 volt aqui. Resumindo, sem sinal, 1,6. Com sinal de 1,2 pico a pico, que é o máximo, 1 volt. Aqui, 0,7 a 1,1. 1,1 a 0,7. Quando não tem áudio, 1,1. Quando tem áudio, até 1,2 volts pico a pico, 0,7. E para onde que vai esse ponto A? Esse ponto A, ele vem para cá, ó. Ele vem pro CI, que é o circuito integrado que controla o circuito de feedback do conversor DC-DC da bateria para alimentar a saída de áudio. Olha que interessante esse circuito. Tá vendo o ponto A? Lembra, 0,7 a 1,1 que vem lá dos operacionais. Então os operacionais transformam o áudio numa tensão que varia aqui nesse ponto de 0,7 a 1,1. 0,7 a 1,1. Quando não tem áudio, o áudio fraco fica perto de 1,1. Quando o áudio vai subindo, a tensão vai diminuindo. Quando o áudio chegar lá na entrada dos operacionais em 1,2 volts e pico a pico, aqui eu vou ter 0,7. Agora, interessante é que nesse pino aqui, esses pinos 6 e 7, eles estão ligados internamente a um comparador dentro do integrado. O pino 7, ele é fixo, ele é 0,7 volts. Então, quando a tensão no pino 6 igualar a do 7, ele vai desligar essa saída DC bias. Quando a tensão no ponto A estiver maior do que o pino 7, esse pino DC bias fica ligado. Quando chegar no 0,7, que é o sinal máximo, aí vai desligar essa saída DC bias, tá? Então a tensão nessa saída DC bias, ou ela vai ser 0, vai ser 3,3 volts. Depende do áudio que entra nos operacionais, consequentemente da tensão que eu vou ter aqui. Enquanto eu tiver maior do que essa aqui, aqui fica ligado. Então quando o áudio está dentro do seu limite, aqui fica ligado. Quando o áudio ultrapassa, chega no 1,2 volts, aqui desliga. Porque aqui vai chegar no 0,7, iguala esse lado, aí desliga essa saída aqui DC bias. Tá? Para onde vai esse DC bias? Vem para cá, ó. Aqui é o conversor DC-DC que alimenta a saída de áudio na bateria. Olha aqui, ó, o circuito de feedback, tá vendo? Esse aqui é o circuito de feedback que vai controlar a tensão ou vai regular a tensão de saída do conversor na bateria, né? Que ele vai aumentar a tensão da bateria para 17 volts e alimentar a saída de áudio. Então observe que eu tenho um divisor de tensão aqui, ó. Então quando o sinal de áudio está no nível normal, aqui está ligado, aqui eu vou ter mais ou menos 3 volts e o CI se mantém funcionando. A variação de tensão aqui, o CI corrige o PWM e mantém a tensão aqui de saída em 17 volts, que vai alimentar a saída de áudio. Então, com esse ponto em nível alto, o CI vai funcionar normalmente. Agora, se a tensão lá chegar no 0,7, que é o áudio, quando ele chegar no 1,2 volts pico a pico, esse ponto aqui desliga, ele aterra. E aí ele vai levar esse ponto aqui para uma tensão abaixo de 1,2 volts, 1,1. 1,1 volts, o CI desliga. Ele para de produzir o PWM e ele desliga a alimentação da saída de áudio com a bateria, certo? Então quando aqui zerar, a tensão aqui fica abaixo de 1,2 volts, que é o limite para ele continuar funcionando, aqui vai para 1,1, o CI desliga e desliga o PWM, desliga a tensão que vai alimentar o amplificador de áudio na bateria, tá? Então percebam, se o sinal chegar em 1,2 volts e pico a pico lá na saída do processador de áudio ou do conversor digital analógico, o que vai acontecer? O circuito lógico, ele vai pegar a tensão lá de 0,7 volts e vai desligar esse CI e desligar a tensão da etapa de áudio na bateria, tá bom? Então, nível alto, CI funciona. Nível baixo, CI corta, o CI desliga. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai explicar esse circuito aqui com mais detalhes, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, que vai ser a aula de número 6.